um autista em sala de aula. E agora? Você vê que a outra criança, sim, é capaz de aprender conforme esse ritmo. Esse ritmo, exatamente. Tem dois exemplos interessantes, a Maria estava falando e eu aqui lembrando. Eu também já fui AE, né? Eu era professora concursada de AE em São Bernardo, do Maranhão, aqui do lado. E lá eu acompanhava 2 alunos adolescentes, de 6º ao 9º ano. E tinha um aluno especificamente que eu guardo na memória com muito carinho, porque de todas as experiências que a gente vive, são tantas, mas algumas marcam mais que outras, né? E a gente guarda para sempre essas experiências vividas. E aí, num determinado momento, o professor estava em sala de aula e tinha um aluno com síndrome de Down que eu acompanhava. O aluno era pré-silábico, né? Ele não era alfabetizado. E a mãe, no dia que eu tive contato com o pai, uma vez, o pai disse, eu queria pelo menos que ele terminasse o ano escrevendo o nome dele. Eu disse, isso a gente consegue. E aí a gente foi tentando fazer isso acontecer. De fato, ele terminou o ano, ele faltava bastante pelas próprias condições de saúde. Mas a gente conseguiu terminar o ano com ele desenhando o nome dele, né? Mas a experiência não é essa. A experiência foi uma aula de geografia, onde o professor estava falando de vertical e horizontal, verticalidade e horizontalidade, em algum momento dentro do texto. E ele estava, um aluno na inclusão, então ele tem que estar onde? Na sala de aula com os outros. Ah, professora, mas ele é pré-silábico, ele não é alfabetizado. Que seja, ele estava no 6º ano, 7º ano, ele tinha que estar lá naquela sala. E aí ele ficava assim, olhando, o professor falando, eu disse, aí não entendeu? Lé com cré. Vamos tirar da sala. Pedi licença ao professor, levei para a sala dos professores, fui tentar explicar, porque ou ele entendia primeiro o que era horizontal e vertical, ou ele não entenderia o resto, né, da explicação do professor. E aí tirei da sala, levei para a sala dos professores, e ele não conseguia entender a diferença entre horizontalidade e verticalidade, que não é uma proeza só dele, tá? Você que está me assistindo bem também, você tem certeza que um monte de gente não sabe o que é vertical e horizontal, mesmo estando no marmanjo, não sabe fazer a diferença. Então, eu pedi a alguém que ficasse com ele na sala de professores, corri na frente da lojinha de R$1,99, na frente da escola, e comprei o que a gente chamava lá na minha adolescência, não sei como é que chama hoje, de mola maluca. Acho que todos vocês sabem o que é. E aí eu trouxe aquela mola colorida, toda colorida, e coloquei na frente dele e pedi, seu fulaninho, puxa a mola para cima. E ele puxava. Para cima, mais em cima, e ele puxava. E a cada vez que ele puxava a mola para cima, eu dizia, isso é vertical. E a cada vez que eu dizia, estica a mola na mesa para o lado, e ele puxava, eu dizia, isto é horizontal. E fizemos isso por várias vezes. E eu dizia, vertical, horizontal, vertical, horizontal, vertical, horizontal. E foi tão engraçado que eu saí para beber água, e quando eu voltei, o ato da repetição, né? Como diz Skinner, como usa lá no ABA, nós estamos tratando de reforço positivo. E aí, quando eu voltei, ele estava com a mola brincando. E aí puxava e fazia vertical, horizontal, vertical, horizontal. Pronto, tá aprendido, bora pra sala, né? Então, assim, são algumas coisas que vão ficando, aí parece bobo para quem não sabe o trabalho que isso dá para fazer o menino compreender um troço desse, mas você que tá do outro lado que não tem uma mola maluca, lembra que toda vez que você vai vestir a calça é em pé, é vertical. E toda vez que às vezes a gente quer fechar uma calça que já não tá abotoando bem, a gente deita na cama, então é horizontal, tá? Então vestiu é vertical, tirou é horizontal. Tá bom? Dá para gravar direitinho isso aí. Tá certo, tá sim. Aí, assim, essas experiências, ela nos enriquece como ser humano, como pessoa, como profissional. E nós, né, estamos aí buscando um lugar melhor, né, para os nossos filhos, para os nossos alunos, né, e para a sociedade. Né? E aí eu já conheço vocês já faz tempo, cada um tem a sua maneira, a forma de buscar melhorias, né, e de estar aí lutando, levantando a nossa bandeira azul, né, que a gente está sempre de azul, a nossa bandeira é azul,
né? E aí eu gostaria que vocês passassem um recadinho para os papais e para as mamães, que nós sabemos que é onde tudo começa, né? A base é ali, os pais é que buscam informação ou vão buscar ajuda, né? E aí eu gostaria que vocês, ou não, infelizmente tem aqueles pais que se fecham ou por vergonha ou por desinformação, ou mesmo até por um preconceito que nós, infelizmente, a nossa geração de 30 anos para trás, ela é uma geração que foi firmada, foi formada ali na base do preconceito, né? E aí, talvez por esses preconceitos, acabam não aceitando e prejudicando, infelizmente, as crianças, né? Eu queria dizer que nunca é tarde para se ter o diagnóstico de um filho, né? Mas a gente fala hoje da importância do diagnóstico precoce. Então, vamos olhar, né? Vamos ter esse olhar, já que está sendo tão falado, né, o autismo. Vamos olhar para o nosso filho, né? A qualquer sinal, medo do barulho, estereotipias e tantas outras coisas que tem como característica, né? Porque essa fase do desenvolvimento deles de 3, 4 anos é muito importante. A gente vê a diferença de uma criança que se tem um diagnóstico precoce para uma que não teve, né? Já está comprovado isso. Então, vamos deixar o nosso preconceito de lado, né? E vamos assumir essa responsabilidade de pai, e que vocês possam perceber que é muito melhor. No momento que a gente aceita, né, que o nosso filho é especial, que ele é autista ou qualquer outra deficiência, tudo muda. Nossa vida muda, a vida da criança muda, né? Então, vamos deixar o preconceito de lado, esse preconceito que começa lá na casa, né, das famílias, e vamos buscar ajuda a qualquer sinal, né, a qualquer sintoma que essa criança possa vir a ter. A ajuda, as terapias, a conversa com a professora, tudo isso é muito importante e vai ajudar. Ouvir a professora, né, Fernanda? Porque às vezes a professora chega pra gente e diz assim: olha, tem alguma coisa, ele não conseguiu fazer isso, ou um barulho deixou ele assim, tem dia que ele tá mais agitado. Aí a professora vem falar pra gente e a gente já, não, essa professora tá com implicância, tem alguma coisa. Vamos ouvir, porque ela tá lá, ela tá observando, né? Hoje nós temos essas capacitações que deixam os professores mais alertas, né? A qualquer sinal, e está ali sempre olhando. E aí eles sabem do que eles estão falando. Se eles chegarem pra gente e dizem, busca ajuda, vão lá, mesmo que não seja nada, mas busca. Isso mesmo, né? E essa importância, né, de falar, né? Sempre falar, né? Se você como professor, você como tio, tia, qualquer sinal que você for vir, né? A gente sabe da importância, né? Eu fui alertada e como isso mudou a minha vida, né? E isso faz uma diferença muito grande. E a gente espera que todas essas crianças tenham acesso, né? Hoje a gente já tem vários tratamentos aqui no município, tem psicólogo, tem AT, tem AE, dentro da sala de aula, tem fono. Então tá aí, basta vocês querer, né? E o filho de vocês com certeza vai se desenvolver como o meu está se desenvolvendo, e eu tenho muito orgulho, né, de ver essa evolução dele. Eu vou pegar aqui a aceitação de Fernanda para eu fazer a minha fala final sobre aceitação. Não é fácil, não é hoje, não foi ontem, é paulatinamente, é devagarinho mesmo, mas é urgente, tá? É urgente. A urgência da aceitação faz a diferença em como o teu filho vai se desenvolver. Vai fazer a diferença em como ele vai ser um bom ou mau aluno na escola. O quanto ele vai querer ou não estar na sala de aula. O quanto ele vai dar muito ou menos trabalho para quem o acompanha na escola. O quanto ele vai te dar menos ou mais trabalho em casa. E isso tudo depende da tua aceitação, passa pela tua aceitação. A partir do momento, como diz a Fernanda, a partir do momento que eu aceito, eu busco a informação. E eu bato na tecla. Se eu busco informação, eu ganho conhecimento.
E se eu ganho conhecimento, é mais fácil de lidar. Então, eu só consigo aceitar quando eu conheço. Então, busquem conhecer. É importante observar as estereotipias, mas é importante também ficar alerta com aquele que é muito quieto e não tem estereotipias, porque nem todos têm. É importante ficar alerta com criança que anda 24 horas com o dedinho no ouvido, porque ela não gosta de barulho. É importante ficar alerta com a criança que quando você liga a TV, ela vai lá e desliga. E você liga de novo, ela desliga de novo. E inúmeras vezes você vai ligar e ela vai desligar, porque o barulho está incomodando. Mas que se você ligar a TV e baixar todo o som, ela vai sentar na frente e observar, porque ela é extremamente visual. Então, é preciso observar. É preciso observar aquela criança que está assistindo a Peppa todo dia e ela vai contando inúmeras vezes aquele filme que ela assistiu na mesma frase, que é a bendita ecolalia, né? Então, é preciso ficar atento. Assim como é preciso ficar atento à criança que não tem a linguagem desenvolvida, que ela não vai conseguir te dizer que está doendo e ela pode estar expressando, e eu vou dizer para vocês porque que eu estou contando isso para vocês, expressando isso em algo que ela assistiu na TV. E aí ela vem contar aquele episódio, que na verdade não é um episódio, com um personagem que ela gosta, tipo, ai, 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 a Peppa está dodói. Ai, 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 a Peppa caiu. Ai, 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 a Peppa machucou. Ai, 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 a Peppa isso, a Peppa aquilo. Então, esse tipo de comportamento são comportamentos de que muitas vezes a criança não tem a linguagem desenvolvida, a comunicação bem elaborada para dizer o que está acontecendo e ela vai usar desse artifício para se comunicar. E aí eu estou falando isso para vocês porque isso vem acontecendo e está sendo observado pela minha irmã com a minha sobrinha caçula, né? Então é preciso a gente... cada dia é um conhecimento diferente. Eu tenho as 2 sobrinhas diagnosticadas e lindas, 2 princesas, e elas são completamente diferentes, em universos completamente diferentes, com desenvolvimentos completamente diferentes. E a gente precisa entender que cada um é único, e que cada tempo é um tempo, e que cada dia eles vivem da forma deles. Então a gente precisa olhar, respeitar, ajudar a caminhar e fazer acontecer sempre o melhor para que eles possam ser bem desenvolvidos, mas que eles são diferentes. Então, falar da minha sobrinha mais velha é falar de uma criança normal, típica. Quem olha diz, não, ela não é autista. Falar da minha sobrinha caçula, irmã dessa outra, é olhar e dizer, aí é algo diferente. Existe algo diferente. Ela não, hoje ela já fala razoável, as terapias têm ajudado bastante, mas a linguagem não era desenvolvida até um ano atrás, mais ou menos, era quase linguagem 0. Então, a gente precisa ter esses cuidados. E dentro da escola, os professores, os auxiliares, você ajudando os outros, né? Maria lá ajudando os outros, aos outros auxiliares ajudando as outras crianças, os professores acompanhando e a professora Filomena Santos, que é a nossa psicopedagoga divina, maravilhosa, amiga, que está no município e que está fazendo a diferença quando ela faz estas capacitações que Maria tanto cita aqui e que está servindo, porque está marcando, viu, Filozinha? Em relação à aceitação, né? A vocês, enquanto mães, pais, e aos outros também que estão nos ouvindo, nos assistindo. Tudo é um processo, né? Então, assim, os pais juntamente, né, mãe e pai, eles planejam, eles deduzem, eles projetam o filho de uma forma. Até mesmo antes do filho ter nascido, de olhar o rostinho, de como que vai ser, né? Então, assim, tem uma idealização e uma projeção do que ele vai fazer em cada etapa da fase de desenvolvimento deles. Por exemplo, aí chega lá nos 12 meses, né? O filho, ele começa a falar as primeiras palavrinhas ou não falar, e o pai já começa a se frustrar. Mas o que eu planejei foi para que ele pudesse, pelo menos eu, enquanto pai, pudesse dizer assim, ai, ui,
mamãe, papai, né? E quando não tem isso, o pai se frustra, a mãe se frustra. E muitas das situações que acontecem é que tem que estar em alerta para isso, para esse autocuidado. Então, assim, mas o que está acontecendo? Ele está progredindo ou ele está regredindo? E quando o filho regrede nessas palavrinhas, as iniciais, é um olhar que você também tem que ter. Eu falo muito a questão do olhar porque realmente faz parte das fases do desenvolvimento. É onde tem que estar no estado de alerta. E aí, buscar essa ajuda. Né? E a questão da não aceitação é porque, como é um processo, você também tem que reconhecer os seus limites. Tem coisas, enquanto nós professores, a gente diz assim, mas o pai não está aceitando, o pai poderia ver assim, porque o nosso ver é totalmente diferente. Mas para esse pai, ele projetou muita coisa. Então, ele não vai aceitar fácil. E é preciso conversar, é preciso de uma forma cautelosa, amenizar no sentido, não é que ele vai aceitar rapidamente, mas você, enquanto educador da sua profissão, da educação, use um recurso também para que esse pai esteja ali, sabe? Então, assim, não é rápido, mas converse com ele. Olhe ele, se sensibilize com a história dele. Ele também tem uma bagagem muito profunda e de vida para estar ali. Então, ele não vai aceitar de uma forma rápida, até por conta que ele possa ter uma história onde ele também já foi criticado. Então, assim, os pais também têm a sua história de vida, têm as suas, sabe, suas necessidades, seus prós, seus contras, mas olhar que ele sonhou muito e agora que ele está percebendo, por exemplo, nos iniciais de 2, 3 anos, onde é muito importante você levar o seu filho, que já, né, por exemplo, já foi diagnosticado, para uma equipe, né, multiprofissional, que hoje a gente está também acompanhando como interdisciplinar, que a interdisciplinar ajuda muito mais nessa bagagem, nessa construção aí de vida e de fase de desenvolvimento para toda essa criança. Então, não é julgar, nunca julgue um pai, porque primeiro você senta, acolha ele e depois prossiga de uma forma cautelosa. Tá? Isso é verdade, até porque a questão da não aceitação tem várias situações, né? É todo um contexto, é toda uma história, né? E aí não julgar também, né? Mas nós, como pais que já passamos por esse processo, a gente sempre diz que eles são nossos filhos, independente da deficiência, independente do autismo, independente de qualquer coisa. Eles são os nossos filhos, nós vamos os amar incondicionalmente cada dia, todo dia. Né? Cada detalhe, cada avanço, a gente se enche de orgulho, assim como eu tenho 2 filhos, né? O Derek e o Davi. O Derek é típico, né? E o Davi é atípico. O Davi é autista, o Davi tem TDAH. E nós vibramos com a mesma intensidade com o avanço dos 2. O Derek é uma nota boa na escola, que ele é bem inteligente, é uma nota boa na escola. Já o Davi é com o avanço de conseguir pintar um desenho bem pintado. Eles são nossos filhos, né? E aí eu queria agradecer demais a presença de vocês ao nosso canal, né? Já estão convidadas novamente, né? Assim que possível, para nós falarmos um pouquinho mais desse assunto que nós amamos, né? Que é a inclusão, né? O nosso objetivo, assim como o da APAE, né? A inclusão, né? Eu gosto muito de reforçar isso. É a inclusão das pessoas com deficiência, autistas, enfim, qualquer que seja a deficiência, dentro da sociedade, não só na escola, né? A gente sabe que o berço é a escola, começa lá, mas é na sociedade também. E aí, com relação à aceitação dos pais, eu só queria dizer isso, que eles são nossos filhos, independente da situação, independente da deficiência, independente da condição, eles são os nossos filhos, nós vamos os amar incondicionalmente. Só que o diagnóstico precoce os ajuda e nos ajuda também, né? A que eles possam trilhar um caminho, não com mais facilidade, mas com ajuda, né? Porque com facilidade não fica fácil não, é com ajuda, né? E é isso, gente, hoje foi a nossa conversa. Nete, eu queria só agradecer a vocês mais uma vez pelo convite e dizer a vocês, assim, que eu fico muito contente de estar com quem é parte, você, e o Edivaldo está ali do outro lado, né? Com quem é parte. Por que com quem é parte? Porque nós temos um lema que a gente carrega desde quando começou a viver a inclusão, que é um lema da inclusão. Nada sobre nós sem nós.
Então, eu jamais poderia estar aqui falando de inclusão, falando de autismo, falando de pessoa com deficiência, se eu não o sou. Mas vocês têm eles em casa. Então, nada sobre nós sem nós. Estou aqui porque vocês estão e estarei sempre que vocês precisarem, tá? E tenho em casa também porque as minhas sobrinhas, para mim, são como filhas, né? Mas vocês sentem na pele, no dia a dia, a todo instante, como a minha irmã sente, né? Então, muito obrigada por esse momento com vocês e eu estou à disposição, tá bom? Vamos respeitar as diferenças e levar a pessoa além do rótulo, tá? Então, primeiro eu ser humano, primeiro eu Davi, primeiro eu Benício e depois o autismo para que eu possa ser entendido como uma criança com TEA. Mas não eu com TEA para depois eu ser Benício, para depois eu ser Davi, porque eu sou um ser que carrego todos os deveres e direitos como com qualquer outra pessoa antes de carregar o TEA. Então, primeiro a pessoa e depois a deficiência. Eu estou imensamente feliz por estar aqui, tá? Foi muito bom estar também. Se fazer presente aqui, vocês reunirem, conseguiram realmente, né? No meu dia de folga, no dia dela, reunir a gente. Eu lembro muito bem, lá do início, assim que eu conheci o casal, Dedival e Nete. Gente, eu peguei e falei pra vocês, olha, a gente tem que levar informação para o município. Vamos fazer um canal, vamos fazer alguma coisa, vocês lembram? Então eu incentivei, vamos fazer Instagram, eles não tinham Instagram. Aí eu disse, vamos fazer Instagram. A gente só pode levar informação hoje, a gente tem um berço tão forte que é a internet, sabe? Onde avança tantas coisas e é ali que a gente também tem que se impor. De uma forma respeitosa, é claro. E aí, estar aqui nesse momento, se fazer presente para esse canal que lá no início onde eu conheci, olha só, né? E também parabenizar o nosso município por abraçar, por acolher essas crianças, por essas crianças estarem sendo reconhecidas através do canal, através do meio, né, do Instagram também, do Facebook, da internet, do WhatsApp. Enfim, a gente tem muitos meios aí que estão sendo alcançados por conta da nossa informação e por conta da gente se impor, né? Então, quando a gente se disponibiliza, que nem estamos aqui, então alcançamos muito mais mães, pais compreensíveis, né, para esse diagnóstico. Então, é assim, grata. A minha palavra é gratidão por tudo, por todo. Com certeza, juntos, vamos alcançar muito mais, tá? E só para encerrar, né, como a gente se sente fortificado com esses momentos, né? Nós tivemos um evento do Dia das Crianças, juntamente com a PAI, né, com o apoio da prefeitura, dos secretários, da comunidade em geral. Então a gente se sentiu bem mais forte para continuar e acolhido, né, para continuar. Então vocês pais que estão lá em casa, que ainda não conhecem a AMA, né, nos procurem, qualquer dúvida, nós estamos aqui para ajudar a todos, né? A AMA, a PAI, a Dona Yara, né? Hoje, então vocês podem buscar, né? Se não querem ir lá na internet, nós estamos aqui na cidade, quanto pessoa, quanto pai, quanto educadores, para estar ajudando a todos que buscam essa ajuda. Gente, esse foi o nosso vídeo, né? Se você gostou, deixa o seu like, compartilha com os amigos, né? E ativa o sininho para não perder nenhum vídeo novo, certo?